Ao senador Cidinho, que está aqui nos visitando, muito nos honra a sua presença. Senhor presidente, o que me traz à tribuna no dia de hoje é o decantado tema da reforma agrária. Mais especificamente, os problemas da regularização fundiária, pano de fundo da maioria dos conflitos e apreensão no campo hoje no Brasil. Pois bem, a falta de comprometimento do governo federal em desenvolver uma política séria para tirar do papel, de forma definitiva, a reforma agrária e acelerar o processo referente às demandas da falta de titulação de áreas existentes, vem prejudicando milhares de brasileiros. Para se ter uma ideia, somente em Mato Grosso, o meu estado, há mais de 500 projetos de assentamentos rurais sem conclusão, onde reside cerca de 83 mil famílias. E existe ainda 26 projetos de assentamentos municipais com cerca de 700 famílias. É expressivo, portanto, o número de cidadãos e cidadãs que vivem em um ambiente marcado pela instabilidade social, pela insegurança jurídica. Basta visitar qualquer desses assentamentos para perceber que milhares de brasileiros são relegados pelo Estado a uma espécie de limbo jurídico-social. Diante da mais aflorada necessidade, as famílias fixam-se nessas terras, fazem delas sua moradia e dão início ao seu trabalho produtivo. Todavia, tudo isso é feito sem a garantia da propriedade dos imóveis, uma vez que o processo de titularização das terras é altamente moroso e de uma complexidade burocrática capaz de invejar o imaginativo escritor tcheco Franz Kafka. E era justamente disso que há pouco falava aqui na tribuna o senador Blairo Maggi. A complexidade burocrática no Brasil tomou rumos que não podemos continuar a caminhar dessa forma. A titularização das terras assentadas, portanto, representa hoje um dos mais sensíveis gargalos para a efetiva implementação de uma reforma agrária justa. Isso na perspectiva consagrada por Rui Barbosa de que justiça tardia nada mais é do que injustiça institucionalizada. É preciso entender que essas famílias assentadas são verdadeiras credoras da União, por imperativo diretamente constitucional, nos termos dos artigos 184 e 189 da Magna Carta. A situação já chegou a tal ponto que a própria União, o próprio Estado já começa a fazer gambiarras, já começa a fazer puxadinhos para poder, de repente, atender um financiamento, senhor presidente, de certas famílias. Eles dão ali uma carta como se fosse uma carta de propriedade provisória para essas famílias, dizendo, olha, o Estado reconhece que ela está ali, mas o documento não sai. Então, é uma gambiarra para que eles peguem financiamento. Com efeito, a partir da titularização, as famílias passam a poder acessar programas de financiamento de modo a melhorar a produção e a qualidade de vida. Já o reverso, por óbvio, reduz-lhe a capacidade para investir, diminuindo-lhes a produtividade e, consequentemente, eleva a taxa da pobreza nessas áreas. Não é temerário dizer que alguns desses assentamentos poderiam ser lamentavelmente caracterizados de favelas rurais. E o que eu acho interessante é que, ao mesmo tempo em que o governo geralmente canta em verso e prosa e fala de boca cheia da pequena agricultura, da agricultura familiar, e alguns setores desse próprio governo demoniza a grande agricultura, ao mesmo tempo trata com tremenda leniência, com tremenda dificuldade de avançar o processo, a regularização dessas terras. O governo federal muito tem falado em erradicação da pobreza rural a partir de uma política pública tridimensional, calcada no cooperativismo, na agroindustrialização e na agroecologia. Todavia, o ponto de partida para toda e qualquer política agrária, que é o aperfeiçoamento do processo de regularização fundiária, não tem avançado como deveria. É preciso, pois, repensar o modelo do INCRA e dotá-los dos meios e instrumentos necessários para pôr em prática ações céleres e eficientes no plano de reforma agrária.
E isto o governo não tem dado mostra de que irá fazê-los. Porque, senhor presidente, se tem um órgão que não funciona, mas ele não funciona mesmo e com força, esse órgão é o INCRA. Talvez ali ladeado, com muita força também pela FUNAI. É sabido que a questão agrária no Brasil é marcada pela concentração fundiária, herança histórica do processo de colonização e que deve profundas implicações nas relações de produção no campo, resultando em desigualdades socioeconômicas. Na década de 90, a formulação das políticas favoráveis à agricultura familiar e à reforma agrária obedeceu em boa medida às reivindicações das organizações dos trabalhadores rurais e à pressão dos movimentos sociais. Todavia, nos últimos anos é possível perceber retrocesso nessa área em função de políticas equivocadas e segregadoras. Representantes de movimentos sociais de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul afirmam que as constantes manifestações na sede do INCRA em todo o país servem como alerta para a população e para o governo a respeito da total paralisação do órgão. Existem estados em que o INCRA está há 5 anos sem realizar um dos seus principais objetivos, a reforma agrária. Preocupado com essa questão, propus à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária a realização de audiência pública para discutir ações que visem a fixação do homem no campo ao fortalecimento da agricultura, da pequena agricultura. O requerimento foi aprovado e a audiência se realizará nesta quinta-feira, dia 25, às 8 da manhã. Os convidados são a ministra da Agricultura e Pecuária, ministra Cátia Abreu, a presidente do INCRA, Maria Lúcia Falcon, o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, Alberto Broch, e o secretário de Reordenamento Agrário do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ademar Lopes de Almeida. Dentre os tantos temas que circundam a fixação do homem no meio rural e o desenvolvimento da agricultura familiar, é certo que dedicaremos especial atenção ao aprimoramento dos mecanismos de regularização fundiária. Pretendemos realizar o mais amplo e preciso diagnóstico das patologias do atual modelo, a fim de obter subsídio para contribuirmos com soluções legislativas. Para finalizar, senhor presidente, gostaria de mencionar um acontecimento lamentável e que, por sorte, não foi ainda mais trágico. Ocorrido ontem na BR-364, entre Rondonópolis e Pedra Preta. Falo de um engavetamento envolvendo 7 veículos, no qual saíram feridos 4 pessoas. Não bastasse a tragicidade em si do evento, a PRF atribui o acidente a um protesto de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Assentados. Notem, do Movimento dos Trabalhadores Assentados, responsável pelo bloqueio da pista. Temos aí, senhor presidente, mais um triste diário capítulo dessa verdadeira novela em que se constitui a regularização fundiária no Brasil. É passada a hora de enfrentarmos e, mais do que isso, resolvermos essa questão. Essas pessoas foram para as rodovias simplesmente porque não conseguem ser atendidas lá no INCRA. O INCRA não os recebe. Já estão assentados, mas simplesmente foram jogados lá e pronto. Isso não é reforma agrária. Isso Lima Barreto já denunciava no início do século passado, de que esse modelo não funcionava. Portanto, convido as senhoras e senhores senadores, a toda a população que nos acompanha, a participarem da audiência pública na próxima quinta-feira. Muito obrigado, senhor presidente.